diz assim, ó, capítulo 32. Jacó enviou mensageiros à sua frente, a seu irmão Esaú, à terra de Seir, ao campo de Edom. E ordenou-lhes, dizendo, assim direis a meu senhor, no caso a Esaú. Assim falou teu servo Jacó, com Labão morei e demorei-me até agora. Aqui os sábios aproveitam essa expressão, morei, que ele habitou com Labão. A palavra em hebraico é garti, do verbo lagur. Lagur quer dizer morar. Aí, conjugando o verbo, a gente diz no presente, anigar, eu moro, atagar, você mora, rugar, ele mora, e assim por diante. E vem o plural. Anar no garim, atem garim, rem garim. Nós, vocês, e eles moram. Se for no feminino, usa no feminino. Anar no garoto, atem garoto, rem garoto. Mora. No passado eu falo, anigarti, eu morei. Atagarta, tu moraste. Rugar, ele morou. Só que a palavra garti, eu morei, como é que fiz? O gimel, resh, tav, yud. Garti. Que somando e mudando a sua forma da palavra tariaga, que corresponde ao número 613. Aqui os sábios dizem que ele morou lá com Labão e viveu na dificuldade, digamos lá, com pessoas que não seguiam o caminho do Eterno devidamente, mas ele guardou todos os 613 mandamentos. Isso que estava dizendo, então, para o Esaú. E, para a surpresa dele, foi dito, não, bom, teu irmão está vindo com 400 homens. E assim o Jacob entendeu que era praticamente uma guerra que o Esaú queria fazer com Jacob. Então, ele se preparou para 3 coisas, e isso serve de lição para nós. Ele fez um grande presente, ele fez uma tefilá, disse uma tefilá, e depois separou o acampamento dele em 2 acampamentos. Se o primeiro, de fato, fosse atacado, pelo menos o segundo poderia se salvar. Então, essa Perashavá Ishlar, a parte Orishona, a primeira parte dela, alguns leem todo sábado à noite. E lá tem a lição, digamos assim, que a gente deve proceder na nossa vida pessoal. Fazer uma tefilá ao Eterno, fazer presentes para apaziguar possíveis atritos e se preparar para uma guerra, se caso for necessário. Mas eu queria me focar aqui no presente que o Jacob mandou para Esaú. O presente que ele mandou. Ó, aqui diz assim, ó, e dormiu naquela noite e tomou do que veio à sua mão um presente para Esaú, seu irmão. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos e suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 filhotes de jumento. E deu na mão de seus servos cada rebanho à parte, disse a seu servo, passa adiante de mim e põe de espaço entre uma manada e outra manada, e vai e leva para o Esaú. O que os sábios perguntam aqui é o seguinte, o que a Torá teve a necessidade de nos detalhar esse presente de Jacó para Esaú? E eles perceberam aqui a diferença de machos e fêmeas. Ó, de novo, 200 cabras, somente 20 bodes, 200 ovelhas e somente 20 carneiros, 30 camelos com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 filhotes de jumento. Então, esse detalhe tão grande. Aí lá na Perachá, em Mishpatim, que é depois de 10 mandamentos, no livro de Êxodo, a gente vai ver que a Torá ordena que a gente não pode diminuir o tempo da relação conjugal, cada um com a sua esposa. Então, aqui diz assim, ó, se tomar outra além dela,
Estou lá em capítulo 21 de Êxodos. Da sua própria mulher, sua alimentação, seu vestuário, o seu direito conjugal não pode diminuir. Então, o que é direito conjugal? O que é o direito conjugal? Essa é a pergunta que vem aqui. Então, os sábios se baseiam agora nessa passagem dos presentes que o Jacó deu para Esaú para te definir o que é o direito conjugal. E fizeram relação com o tipo de animais que o Esaú ofertou, recebeu em oferta de Jacó. Para as cabras e para as ovelhas, eram 200 e somente 20 bodes e 20 carneiros. Então disseram, está vendo? As cabras, melhor, os bodes, os carneiros, com as cabras e as ovelhas, são animais que ficam pastando, mas que não trabalham. Não tem trabalho forçado. Então, para eles, olha só a diferença. 200 cabras, 20 bodes. Então, quanto fica para cada macho em relação às fêmeas? Então, isso aqui traduzido em relação ao tempo. Então, para eles, todo dia é o direito conjugal da fêmea. Aí vem os outros. Aí falou aqui dos touros. Dos touros. Quando falou aqui dos touros, ele disse, 40 vacas e 10 touros. Já foi menos. Eles colocaram, o touro é um animal de trabalho. De trabalho vai diminuir, então, esse direito conjugal. Então, se ele trabalha no mesmo lugar, então, 2 vezes na semana. Se ele trabalha em outro lugar, ele tem que se deslocar, então, 1 vez na semana. E assim ele aprende dos outros animais. Se for no caso dos jumentos. Jumento é animal de carga e que viaja. Então, lá foi menos ainda. 20 jumentas para 10 filhotes de jumento, ou seja, para jumentos. Então, aqui, uma vez na semana. Se for igual o camelo, que fazia longas viagens, então, 1 vez a cada 6 meses. Então, olha onde chegou justamente isso daqui. Isso quer dizer, então, que o homem, quando se casa com uma mulher, a mulher tem os seus direitos. Como falamos lá no capítulo 21 de Êxodos, a alimentação, a vestimenta e o direito conjugal. E você não pode diminuir isso para ela. Então, a tua categoria de vida vai se enquadrar dentro desse direito conjugal da mulher. De modo que, se um homem não estiver fazendo a sua relação conjugal e não observando o direito dela, e ela reclamar isso perante um Beit Din, pode obter aí, no caso, o divórcio dela, para que ele não está cumprindo um direito conjugal. Então, o direito conjugal não é do homem. O direito conjugal é da mulher. Então, isso a gente percebe uma diferença realmente absurda dentro do que preconiza o judaísmo e outros povos, outras etnias, outras religiões. Esse direito conjugal não é do homem, e sim da mulher. Então, isso foi aprendido justamente aqui nesse presente que o Esaú recebeu de Jacó. Depois nós temos aqui, fizeram as pazes, se abraçaram, se beijaram. Na palavra se beijaram, no hebraico, vai na Sheku, tem uns pontinhos. Quando você vê no Sefer Torá, tem uns pontinhos em cima. Por que tem uns pontinhos em cima aqui? Aí vem o Midrash e nos comenta que para te indicar que, apesar de terem mostrado o seu sentimento fraternal entre irmãos, mas não seguiram cada um o seu caminho. O Esaú convidou, o Jacó disse, não, tenho que ir para cá, está mais devagar, segue teu caminho, que eu vou seguir meu caminho. E alguns outros midrashim, usando mais um exagero de linguagem, dizem, isso demonstra que eles não se beijaram exatamente. O Esaú mordeu Jacó. E quando mordeu Jacó, o pescoço de Jacó ficou realmente muito duro. Praticamente aqui é só para demonstrar
o que era o real sentimento de cada um. Então, era um sentimento fraternal, com certeza, daquelas mágoas ainda continuavam e cada um pegou, então, o seu caminho. Daí está pontilhado dentro da palavra e se beijaram. O Jacob, ao seguir viagem, da Qual a chegada referência, dele... Rabelo? Oi. Qual a referência dos pontinhos aí, por favor? A palavra é se beijaram. Se beijaram. No hebraico está vai nashek, o verbo nashek. Bora ver aqui onde está aqui justamente isso daí. Bora ver aqui. Trinta e 33.4, se eu não me engano. Ponto 4. Isso. Exatamente, está certo. 33.4. Esaú correu ao seu encontro e abraçou-o, e lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Então, nessa frase aí, no hebraico, ela está pontilhada lá em cima. E choraram, como diz aí. Bom, então, dessa passagem, em seguida, o Jacob continua com a viagem. Aí ele se atrasou para atravessar um lugar chamado Mavar Yabok, tipo um vale chamado Yabok. E aí teve uma luta. Nessa luta foi com um anjo. E com esse anjo ele venceu essa luta. E o anjo disse: de agora em diante, o teu nome será mudado. Não será mais chamado de Jacob, e sim de Israel. E quem estava dizendo outras palavras? Ora, o nome Jacob, como a Torá diz, vem da palavra Ekev. Ekev é o calcanhar. Ou seja, algo que está embaixo. Não, será Israel. A palavra serará. Em hebraico quer dizer algo que tem aquele poder. Então, assim foi mudado o nome para Israel. A palavra Yabok é o nome de um lugar, mas Yabok representa Yod, Bet, Kof. Yod, Bet é 12, Kof é 100, 112. 112 é o total do nome Elohim, o nome do Eterno de 26, que é o tetragrama. Então, Elohim, ele é justamente 86, e o tetragrama é 26, total 112. Ou seja, esses anjos, eles carregam consigo mesmo os nomes do Eterno. Então, são representações dessa força, digamos assim, espiritual, ou dessa força divina. Que o nome do Eterno, a gente vê escrito de certas maneiras, ele traz consigo essa força toda. Então, foi mudado o nome do Jacob para Israel. Depois disso, foi avisado ao Jacob a morte da Meneket, aquela que servia justamente a Rebeca, a Rivka, chamada Débora. A gente ainda não tinha ouvido falar da Débora antes. A gente tinha ouvido falar realmente da ama de Rebeca, que veio junto com ela quando Rebeca foi se casar com Isaac. E aqui a gente tem, então, a morte dela. E eu estava me perguntando, mas por que é importante frisar para nós a morte da Débora? E o Jacobo fez um pranto muito grande. A enterraram perto de Betel, debaixo de uma árvore frondosa, e chamaram no lugar de Alon Bahut, que é aquele carvalho do choro, do lamento, do pranto. Aí vem dizer nosso sábio, não, aqui estava te indicando que foi avisado ao Jacob, justamente, quando da morte da Débora, a morte da sua mãe, da Rebeca. E como é que a gente sabe a morte da mãe do Jacob? Quando aconteceu de ela fazer com que o Jacob recebesse a bênção no lugar de Esaú, e o Esaú tinha se casado com mulheres hititas, ela chegou com Isaac e disse, Castri Berraiai, estou, como se fala isso, enojada, como se diz em espanhol,
Ou seja, não é enjoo, como em português, quer dizer algo, não me sinto bem com essas noras. Então, mande o nosso filho Jacob para os nossos parentes lá em Haran, e assim ele se casa com suas primas. Nessa palavra Casti Berraiai, esse Kof está pequeno. Esse Kof está bem pequeno. Deixa eu pegar aqui a citação, a gente vê direitinho Casti Berraiai. Casti quer dizer, como eu falei, né? Esse Kof vale quanto no hebraico? Vale 100. Então, aqui estava indicando a idade que a Rebeca morreria em relação ao Yaakov. Yaakov teria, quando chegava aos seus 100 anos, aí faleceria a Rebeca. Bora ver aqui, Casteber Hayai. Ó, estou lá em Gênesis 27, versículo 41. Gênesis 27, Bereshit, Kaf Zain, Mem Vav. De novo, 47, versículo 41, né? 46, para ser mais exato. Mem Vav, 46. Então, lá ela fala essa expressão, Casteber Hayai, e o corpo está bem pequeno. Então, ali te indica justamente a idade que o Jacob ia ficar quando a Rebeca morreu. E por que não foi falado da morte de Rebeca? Não foi falado da morte de Rebeca justamente por causa do Esaú. Até então, ele não tinha ainda se apaziguado com seu irmão. E aí era o medo de o irmão matasse ele nesse momento que a mãe dele, ele sabia que tinha feito o que fez que o Jacob recebesse a bênção no lugar de Esaú. Então, essa é a Débora Meneket Rivka, a ama de Rebeca. Depois nós temos aqui nessa relação dois fatos importantes. O primeiro, Jacob chega em Shechem. Quando chega em Shechem, faz as pazes com as pessoas lá, e a filha dele, Diná, sai para dar uma volta para ver outras meninas da época dela, da idade dela. Aí nisso o chefe da cidade lá, o príncipe da cidade lá, o Shechem, vai e gosta da Diná. E ele justamente vai, passa um papo nela, como se diz, e então a estupra e a violenta. Só que depois ele diz para o pai dele: pai, estou gostando dela, queria ficar com ela. Tá bom. Aí o pai, que era o Hamor, disse: vamos lá então, falar com Jacob. E vai falar com Jacob e diz: olha, Jacob, meu filho gostou da sua filha, ele está falando quanto for o dote eu vou pagar, isso aqui e tudo mais. O pai, o Jacob, ficou com medo da reação dos filhos. Bora esperar meus filhos chegarem, então o que vamos fazer? Quando os filhos chegaram, eles ouviram toda a história e usaram, então, uma trachamia, ou seja, uma tramóia. Para vocês se aceitar, casar com a minha irmã, é preciso que vocês façam o Berit Milá. O Berit Milá. E assim eles concordaram. Todos os homens lá de Shechem concordou em fazer, então, o Berit Milá. E quando fizeram o Berit Milá, o que aconteceu? 2 filhos de Jacob, Shimon e Levi, a fio de espada, mataram os homens de Shechem. E trouxeram de volta a sua irmã. Ainda disseram, Arzoná, como uma prostituta, deviam tratar a nossa irmã? Tá, mas aqui vem uma pergunta. Por que foi feito isso? Não era um Sadiquim, os filhos de Jacob? Como é que tomaram uma atitude tão drástica numa história como essa? Então, a Torá e os nossos primeiros farishim vão comentar o seguinte. Ora, Shechem, filho de Hamor, eles pertenciam, então, aos povos abraâmicos e seguiam, então, as leis de Noar, Benei Noar. Então, poderia se matar eles? Claro que não. Claro que não. Mas aqui o que fica é o seguinte: se
de fato Shechem fez o que fez, era preciso que os de lá de Shechem entregassem. Olha, ele fez um ato abominável aqui. E assim eles não ficariam culpados. E outros comentários vão dizer, não, eles também participaram dessa trama para que justamente o Shechem a tomasse, a violentasse, a estuprasse a Diná. Então, por isso, os irmãos foram lá e fizeram o que fizeram. E por isso que depois, mesmo que Jacob tenha ficado com medo de uma reação de outras cidades, as outras cidades não reagiram, porque viram o quê? O Jacob, com sua família, tinha razão em relação à honra da família. Que isso é realmente uma coisa, principalmente no passado, muito cara, ou seja, levada muito a sério. Levada muito a sério. Então, essa é a história de Shechem, essa daí. Shechem ben Hamor. E é bom a gente perceber quanto dá em números a palavra Shechem ben Hamor. Shechem ben Hamor. O que é Shechem em hebraico? Shechem quer dizer ombro. Ombro. Uma pessoa forte, provavelmente. Ben é filho. Hamor quer dizer o quê? Uma besta. Uma besta. Então, quanto dá Shechem ben Hamor? Vou deixar que as pessoas façam o cálculo, depois a gente comenta sobre ele, quanto vai dar. É daqui que é tirado uma frase. Tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque o nome de pessoas no passado era nomes de animais, muitas vezes. Exemplos. Temos o nome Débora. O que é Débora? Uma abelha. Rachel, uma ovelha. Gad, além de ser fortuna, também é um cabrito. E assim, muitos e muitos nomes são nomes de animais. Nome de animal. Calev quer dizer cão. Arbor, é o nome de um rei de Edom, quer dizer um rato. Imagina alguém ter o nome de rato, mas era o nome dele. Esse aqui justamente é Hamor, uma besta. Então, quanto dá Shechem ben Hamor? Dá a palavra, dá o número 666. Pensem bem que esse nome é o nome da pessoa aqui. Já o cristianismo, vou pegar essa história de 666, é o número da besta. E essa besta aqui já é uma forma de antideus. Fez um barulho disso tremendo. É nada disso. O nome dele era isso daí. Shechem ben Hamor, ombro e filho de uma besta. E esse era o nome dele. Então, o Jacob saiu desse lugar, chega a visitar o seu pai Isaac, e lá o pai dele falece. E aí, então, no caso, já tinha feito as pazes com Esaú, tanto o Jacob e o Esaú, que enterram o pai Isaac. E viveu 180 anos. 180 anos. Daí vamos entrar justamente na genealogia de Esaú. Genealogia de Esaú. Tá todas as mulheres que ele teve, os filhos que nasceram. É uma relação grande, uma relação muito grande. E depois nós temos os reis edomitas que governaram em Edom antes que houvessem reis em Israel. Então aqui tem uma pergunta da crítica bíblica. Ora, quando foi que houve reis em Israel? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Como é que a Torá pode escrever aqui nesse período que houveram reis em Edom antes que houvessem reis de Israel? Olha, quem escreveu esse texto? Não foi Moshe? Foi Moshe. Saul veio quanto tempo depois de Moshe? Uns 300 anos, pelo menos. Então, como é que Moshe pode ter escrito que houveram reis em Edom antes que houvesse reis de Israel? É uma pergunta grave e de difícil resposta. Mas o que a gente tem de resposta está na última Perachá. Perachá Vezota Berachá, que é Deuteronômio, capítulo 30,
Deixa eu ver aqui, capítulo 32, 33, para ser mais exato. 33, Deuteronômio 33. Olha o que diz aqui. E esta é a bênção que Moshe, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. Ele disse: o Eterno veio do Sinai e de Seir lhes alvoreceu e apareceu desde o monte Paran, e com ele havia uma parte de dezenas de milhares de anjos da santidade, e escrita com sua mão direita, deu-lhes lei do meio do fogo. Também amou aos povos, às tribos, todas as almas que estavam em seu poder, no Eterno, porque eles estiveram ao pé do Monte Sinai e tomaram sobre eles o jugo dos seus preceitos. A Torá que Moisés nos ordenou é uma herança para a congregação de Jacó. E ele foi rei em Jerusalém. Não, ele foi rei em Israel. Quem foi rei? O caso do próprio Moshe. Ah, então, antes de Moshe, esse é o trecho mencionado aqui no capítulo 36, houveram reis já em Edom. E da relação desses reis de Edom. E aqui a gente tem uma relação que, para falar de Edom, diz lá Magdiel é um dos reis de Edom. Desse Magdiel, a palavra Magdiel, a palavra Gadol. O que é Gadol em hebraico? Grande. Grande. Então, quem foi esse descendente de Edom, que foi o mais grande? Daqui que os sábios relacionam os edomitas, com o passar dos séculos, acabou se formando o quê? O Império Romano. O Império Romano. Alguém me perguntou como é que se chega dessa história de Edom até o Império Romano. É uma pergunta, tá certo? É uma pergunta. Na relação que é dada, nesse capítulo, temos aqui, além de Edom, um outro povo que se misturou com os edomitas, os Joreus. Os Joreus. Esses Joreus dão o nome dos filhos dele. E um deles chamado de Lotan. Lotan. Então, segundo o comentário, logicamente aqui, comentário, Lotan é o mesmo que latim. Latim são os latinos. Ah, latinos é do Império Romano. Daqui está a relação, realmente, dos edomitas com justamente o Império Romano. E assim aconteceu, então, que esse império foi muito grande e acabou sendo, como Esaú era um rival de Jacó, nossos rivais durante séculos. E isso passa para outros povos e assim continua essa rivalidade. Mas quando isso acontece? Quando nós, como Israel, a gente vê lá na Perachá de Bechalar, no final da Perachá Bechalar, o que acontece lá? O povo duvida, o povo de Israel duvida se Deus está no meio de nós ou não. O que acontece logo em seguida? Vai avô Amaleque. E veio então Amaleque. Então, toda vez que você duvida, que você hesita em fazer um serviço ao Eterno, aí você fica, então, sob as forças de Amaleque. Então, nós, como povo de Israel, temos que ter realmente uma força inquebrantável, uma fé verdadeira e profunda no Eterno. E, com certeza, a gente vai receber as bênçãos do Eterno. Mas, ainda sobre essa questão dos reis edomitas, é importante vocês saberem o seguinte. A Torá, por que ela escreveu com detalhes esses reis edomitas? O que importa para nós, como povo de Israel, digamos assim, saber os detalhes? Existiram reis lá em Edom, que se reinou depois desse, o último dá o nome dele, dá o nome da mulher dele. O que importa isso para nós? Então, agora aqui, numa explicação muito mais profunda, a gente vai entrar agora aqui nas Sefirot. O que são as Sefirot? As Sefirot são a infusão da luz divina do mundo infinito que vai formar um mundo finito aqui. Então, essa infusão ela é dada através de filtros. Esses filtros são chamados de Sefirot. Sefirot. Então, de cima para baixo. Para ter uma ideia. Então, de cima tem Keter,
Aí o trem descendo, formar, binar, aí vem Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Malchut é a última. O que é Malchut? Malchut é o reino. É o reino. Então, esse mundo aqui é o reino do Eterno, onde está praticamente invisível a sua luz divina. Então, quando você lê lá o Gênesis 36, que fala dessas reis de Edom, que existiram antes que houvesse rei em Israel, está te falando antes do Malchut, das Sefirot. Os mundos que existiram em outras Sefirot. Então, são esses reis edomitas. Os edomitas é um termo utilizado para indicar os mundos que existiram antes do nosso mundo, que nós vivemos hoje. E o que é dito lá? Dá o nome do rei, seu falecimento. O nome do rei, seu falecimento. Ou seja, não dá uma sequência, esse gerou a esse gerou a esse. Não, ele existiu aqui e acabou. Ele existiu aqui e acabou. Esses mundos foram destruídos. Destruídos. Até chegar no último, que vai dar o nome do rei e o nome da mulher dele. Então aqui nesse estudo mais profundo, a gente vai ver o seguinte. Por que mencionou a mulher dele? Que aqui você já encontra o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Quando se encontra esse equilíbrio, vem a existência realmente desse mundo que a gente está vivendo hoje. É Malchut. Então, todo aquele relato que tu tem lá em Gênesis, do Adão, o Adão viu que dos animais tinha macho e fêmea, ele disse, por que não tem uma fêmea? Aí ele pede a Deus. Aí Deus divide ele no meio, que é a costela que é chamada, costela que tem no meio, e cria então dois seres. Dois seres. Então nós somos iguais de lado, melhor, de costa e diferente de frente. Então é dito, ele queria uma companheira em frente a ele. Então ficamos assim. Então todo ser que mantém uma relação entre macho e fêmea de frente um para o outro, são seres que o Eterno falou. Então, como o Eterno falou, por exemplo, com Adão, ao manter a relação com a Eva, é diferente. Como o Eterno falou com a serpente. Então, como é que as serpentes se relacionam? Elas se entrelaçam e ficam frente a frente. Deus falou com o peixe, no caso, não tem a história do peixe de Jonas. Como é que os peixes se relacionam? De frente. Então, é isso que é a mitzvah, isso que é a honra, isso que é o respeito. Então, é esse equilíbrio do macho com a fêmea. Quando isso aconteceu, o mundo foi realmente equilibrado e tem a sua vida até hoje aqui. Então, a gente vai aprender justamente dessa passagem do capítulo 36 e 37 da história de Edom. E Edom é como se fosse um outro nome para quem? Adão. Não é escrito Edom em hebraico. Aleph, Dalet e Mem. Só muda os pontos. Em cima tem o Rolem da Edom. E como é escrito Adão? Aleph, Dalet e Mem. Então, é justamente isso. Então, a gente vê aqui a profundidade que a gente tem em certas passagens da Torá. A gente vai estudar, tu deve ler o Peshat, entender o Peshat. Peshat é aquela parte, digamos assim, que está um aprendizado mais rápido. E depois tu vai aprofundando. Vai passando outras camadas, saindo coisas mais profundas dentro do próprio texto, desse mesmo texto. Então, chama-se Pardes. Pardes é Peshat, que é a parte, vamos chamar de literal. Remes, do lema, está aludindo a uma outra coisa. Dalet, do Derash, tu vai aprender lições de vida dentro do texto. E, por último, o Samer, que é o Sod. E Pardes, daqui palavra em português, paraíso, paradise, em inglês. Então, isso é justamente o Pardes. Então, quando você estuda e você aprende essas várias camadas de entendimento,
tu está adentrando realmente no jardim do Éden, no paraíso do Eterno. Então, esse, em resumo, justamente a Perachá estudou hoje. Que essas palavras sirvam de elevação para todos nós, digamos todos. Amém.